Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Look just a minute, my friend. Veja só um minuto, meu amigo. Not only was he then appeared to Cleopas on his road to Emmaus, him and his friends. Não foi somente ele ali, então, que apareceu para Cleófas no seu caminho para Emaús, ele e seus amigos. But one day, when a little martyr, the first martyr of the Bible, the New Testament, was dying, little Stephen, because he stood there stern. Mas um dia, quando um pequeno mártir, o primeiro mártir na Bíblia do Novo Testamento, estava morrendo, o pequeno Estevão, firme, o irmão Estevão, e firme. Brother Stephen had been brought into that channel where he knew God. O irmão Estevão tinha trazido aquele canal onde ele conhecia Deus. He was filled with the Holy Ghost, the Bible said. And when they accused him, and the Sanhedrin court stood there and accused him, Ele se encheu do Espírito Santo, diz a Bíblia. E quando eles o acusaram, e a corte do Sinédrio se colocou ali e o acusou, and he stood like an angel face, stern, know where he was. e ele se levantou com face de anjo, firme, sabia onde ele estava. And he said to you, man of Israel, begin to speak to him, which one of your fathers hasn't persecuted the prophet? E ele disse, vós homens de Israel, começou a falar com eles, quais de vossos pais não perseguiram os profetas? Then he said, you stiff-necked, uncircumcised of heart and ears, you always resist the Holy Ghost like your fathers did, so do you. Então ele disse, vós, obstinados, incircuncisos de coração e ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, como vossos pais fizeram, assim também fazeis. And to revenge that blood of that righteous martyr who was standing there telling what was right and wrong. E para vingar aquele sangue daquele mártir justo que estava ali de pé, lhes dizendo o que estava certo e errado. And they, to avenge that blood, they dragged him like a bunch of wolves dragging a lamb. E eles, para vingar aquele sangue, eles o arrastaram como um punhado de lobos arrastam um cordeiro. And when they threw him on the ground and took great big clods of rocks and began to beat him on the head with it like that. E quando eles o jogaram no chão, eles pegaram grandes torrões de rocha e começaram a acertá-lo na cabeça com aquilo. Little Stephen's being full of the Holy Ghost. The Bible said he looked steadfast towards heaven, raised his hand and said, I see heavens open. And I see Jesus standing at the right hand of God. O pequeno Estevão, estando cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, ele olhou firme em direção ao céu, levantou sua mão e disse, eis que vejo os céus abertos, e Jesus, que está em pé, à mão direita de Deus. When a high priest, when any man has finished his works, he steps down. Quando qualquer homem termina seu trabalho, ele se assenta. When I quit preaching, I sit down, but not until I quit preaching. Quando eu paro de pregar, eu me assento, mas não até eu acabar de pregar. When you're working, when you sit down, your work is finished. Quando você está trabalhando, quando você se assenta, seu trabalho está terminado. Jesus sat down at the right hand of glory. Jesus assentado à destra da glória. But when he seen this first martyr dying for the cause of Christ, the resurrected Lord Jesus brushed back the skies. Mas quando ele viu o primeiro mártir morrer pela causa de Cristo, o ressurreto Senhor Jesus moveu-se nos céus. And he must have raised from his throne and give a special welcome to little Stephen to bring him home.
E ele deve ter se levantado de seu trono e ter dado um bem-vindo especial ao pequeno Estevão para trazê-lo para casa. There he is, raised from the dead. Ali está ele, ressurreto dos mortos. His domain reaches from eternity to eternity. O seu domínio alcança a eternidade em eternidade. He's far above every angel, every principality, everything there is in heaven. Ele está acima de cada anjo, cada principado, tudo que há no céu. Oh, his heavens, his throne is far above the heavens of heavens. God raised him up. Oh, o seu céu é o seu trono, está acima dos céus do céu. Deus o levantou. St. Paul, when he was still Saul of Tarsus, on his robe with a letter in his pocket to persecute all those people who were shouting and making all that noise down on his way to Damascus. São Paulo, quando ele ainda era Saulo de Tarso, em seu caminho, com uma carta no seu bolso, para perseguir todo aquele povo que estava gritando e fazendo todo aquele barulho. Lá embaixo, em seu caminho para Damasco, He was riding up on his horse that day with a thread in his own throat. ele estava cavalgando seu cavalo naquele dia, com uma ameaça na sua própria garganta. I'll lock every one of them holy rollers up. Eu prenderei cada um daqueles santos roladores. I'll put a stop to all this divine healing and this nonsense going on here. Eu colocarei um basta em toda esta cura divina e nesta besteira que está acontecendo aqui. But on his road down, only riding on his steed, he fell from the horse to the ground, and over he went. Mas descendo o seu caminho e apenas cavalgando com sua firmeza, ele caiu do cavalo no chão e ali estava ele. He raised up, and there was a big bright light standing before him, and even blinded his eyes. E ele levantou e ali havia uma grande luz brilhante na sua frente, até mesmo ao ponto que cegou os seus olhos, Saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Who are you, Lord? Quem és tu, Senhor? He says that I'm Jesus who you persecute. Ele disse: sou Jesus a quem tu persegues. He saw him in his everlasting, endless domain. Ele o viu no seu eterno domínio sem fim. When the age-old seer John the Beloved, standing out here on the Isle of Patmos for preaching the Word of God, Quando o velho vidente, João, o amado, ali de pé na ilha de Patmos, pregando a palavra de Deus, for preaching divine healing, for healing the sick, and for doing the things that Christ had told him to do. pregando a cura divina, curando o enfermo e fazendo coisas que Cristo lhe disse para fazer. And they took him out on the Isle of Patmos, a little island out in the Aegean Sea, about 15 miles in circumference around it, full of rocks like an Alcatraz now. E eles atiraram na ilha de Patmos, uma pequena ilha lá no mar Ageu, com cerca de 15 milhas de circunferência ao seu redor, cheia de rochas, como um Alcatraz agora. Snakes and things laid on the island. He was exiled out there because of preaching the gospel. Cobras e coisas ali na ilha. Ele foi exilado ali por causa da pregação do Evangelho. And when the age-beloved old seer in his 90th year was sitting out there on a rock one beautiful resurrection morning, he saw him. E quando o idoso, amado velho vidente, no seu 90º ano, estava sentado ali fora, em uma rocha, numa bela manhã de ressurreição, ele o viu. He saw him. Ele o viu. He said, I heard the voice of a trumpet. And when I turned to look behind me, I saw one like the Son of Man. Ele disse, ouvi a voz de uma trombeta. E quando virei para olhar, eu vi um como filho do homem. Look the way he looked. Olhe o modo. He didn't have any. Ele não tinha nenhum. His eyes, they were not full of tears. Seus olhos não estavam cheios de lágrimas. He says his eyes shine like the sun in the middle of the day. Ele disse, seus olhos brilhavam como o sol no meio-dia. The middle of the Syrian sun could not outshine his eyes. O meio-dia do sol da Síria
não podia ofuscar seus olhos. He looked as he gazed down. No more tears in his eyes. He's glorified this morning. Ele olhou enquanto olhava para baixo. Não havia mais lágrimas em seus olhos. Ele está glorificado nesta manhã. His feet looked like pillars of brass. No more spikes will ever be drove into them. Seus pés pareciam com colunas de bronze. Nenhum prego mais será cravado neles. Never a bloody lock, but it was as white as the snow. Nenhuma mecha de cabelos com sangue, mas ele estava branco como a neve. He's glorified. Ele está glorificado. He lives forevermore. Ele está vivo para sempre. He is a mighty conqueror. Ele é o poderoso conquistador. His dominion is from everlasting to everlasting. O seu domínio é de eternidade em eternidade. His delegates are those who love him and are willing to die for him. Seus representantes são aqueles que o amam e estão desejando morrer por ele. He's raised from the dead this morning and living among us. Ele ressuscitou dos mortos nesta manhã e vive no nosso meio. Do you believe this? Você crê nisto? Shall we pray? Oremos. The pianist, if you will, go to the piano. Pianista, por gentileza, vá até o piano. Down from his glory, the ever-living story, my God and Savior came and Jesus was his name. Da sua glória a história sempre vivia. Meu Deus e Salvador veio. Jesus foi o seu nome. Born in a manger, to his own a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Nascido em uma manjedoura, para os seus um estranho, um homem de tristeza, lágrimas e agonia. Oh, how I love him, how I adore him. My life, my sunshine, my all in all. Oh, como eu o amo, como o adoro, minha vida, meu brilho do sol, meu tudo em tudo. The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him. O grande Criador se tornou meu Salvador, e toda a plenitude de Deus habitou nele. Our Heavenly Father, when holy times shall fade and fall, when man's kingdoms shall diminish and be no more, when all Nosso Pai Celestial, quando o santo tempo murchar e cair, quando os reinos dos homens se dissiparem e não existirem mais, quando tudo, all the sea was ink and every stalk on earth a quill and all the men a scribe by trade, se todo o mar fosse tinta e cada haste na terra fosse uma pena e todos os homens fossem escritores profissionais, to write the love of God above would drain the ocean dry. Or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky? para escreverem o amor de Deus acima, secariam o oceano. Ou poderia um pergaminho conter tudo, embora esticado de céu a céu? Today we're a happy bunch of believers, Father. Hoje somos um feliz grupo de crentes, Pai. We are your servants. Somos teus servos. We're so happy to know, Estamos felizes em saber, yet poor, yet here in a little humble church, you just come in here as same as you did with Cleopas and them on the road to Emmaus. embora pobres, ainda aqui nesta pequena, humilde igreja, entres aqui do mesmo modo que tu fizeste com Cleófas e os seus no caminho de Emaús. The place cannot be too humble, too little for you to come, and yet you fill all space and time. O lugar não pode ser muito humilde, muito pequeno para tu vires, e mesmo assim, para encheres todo espaço e tempo. And I wonder today, Heavenly Father, after them hearing you have raised from the dead, and knowing that in a few moments a challenge will be made. E eu quis saber hoje, Pai Celestial, após eles ouvirem que tu ressuscitaste dos mortos,
e sabendo que em poucos momentos um desafio será feito. I pray, Heavenly Father, that if there be men and women in here today, boys or girls, who has never received you as personal Savior, that this they will do now, saying, Eu oro, Pai Celestial, que se houver homens e mulheres aqui hoje, meninos e meninas, que nunca te receberam como Salvador pessoal, que eles façam isto agora dizendo, Lord, I now forsake all my earthly pride. Senhor, eu agora abandono todo o meu orgulho terrestre. I turn aside everything and give to Thee myself. Eu coloco tudo de lado e me entrego a Ti. I have nothing to give but myself, but if You can use me, oh God, here I am. Eu nada tenho a oferecer, exceto a mim mesmo. Mas se Tu podes me usar, ó Deus, aqui estou. And use me, and from this day henceforth, may the Holy Spirit lead me and guide me and make me a Christian. E usa-me. E desde este dia em diante, que o Espírito Santo me dirija e que guie e faça de mim um cristão. Oh God, may that be the prayer of many people here today. Ó Deus, que esta possa ser a oração de muitas pessoas aqui hoje. While we have our heads bowed, our eyes closed, E enquanto isso, mantenhamos nossas cabeças inclinadas e nossos olhos fechados. I wonder if there's someone inside or out would raise your hand to Christ and say, E gostaria de saber se há alguém, dentro ou fora, que levantaria sua mão a Cristo e diria, by this uplifted hand, I now believe the Lord Jesus Christ, and I accept Him as my personal Savior. através deste levantar de mão, eu agora creio no Senhor Jesus Cristo. Eu o aceito como meu Salvador pessoal. And today, from this day henceforth, I'll serve Him with all my heart, because He's risen from the dead and I believe. E hoje, de hoje em diante, eu o servirei com todo o meu coração, porque Ele ressuscitou dos mortos. E eu creio. Would you raise your hand anywhere on the inside? Você levantaria sua mão em qualquer lugar, do lado de dentro? God bless you. Deus te abençoe. God bless you. You, sister, you. Deus te abençoe. E você, irmã, você. That's wonderful. God bless you. Isto é maravilhoso. Deus te abençoe. Making your decision, the Holy Spirit's there. Fazendo sua decisão. O Espírito Santo está ali. He's the one who does the work of God. É Ele quem faz a obra de Deus. Someone way back in the hall, on the outside, raise your hand high. Alguém lá atrás, no átrio, do lado de fora, levante alto a sua mão. God bless you. See you way back. Deus te abençoe. Veja você lá atrás. The Lord be with you, my brother. O Senhor esteja contigo, meu irmão. God bless you, my sister. Deus te abençoe, minha irmã. Someone else. Alguém mais? God bless you, my sister. Way back in the hall. Deus te abençoe, minha irmã. Lá atrás no átrio. See you out towards the outside. Someone. Estou te vendo lá fora. Alguém. God sees you, even if I don't, He sees you. Deus está te vendo, mesmo se eu não vir. Ele te vê. Jesus, that lovely one, that fairest of 10,000. Jesus, aquele amado, o mais justo dos 10.000. He that come down from heaven, made sin, died, rose again, ascended up, and setting at the majesty of God, now glorified. Aquele que desceu do céu, se fez pecado, morreu, ressuscitou novamente, ascendeu, está assentado à majestade de Deus, agora glorificado. The angels of God in their positions in the building today, speaking to the hearts of the people. E os anjos de Deus em suas posições no edifício, hoje, falando aos corações do povo. Will you this day, after 25 or 30 raise your hand, will you be another one to raise your hand? Você, neste dia, depois que 25 ou 30 levantaram sua mão, você será o outro a levantar a sua mão? Say to God, God, this day I want to be wholly thine, as I raise my hand to thee in confession of my sins and my wrongs. Dizendo a Deus, Deus, neste dia quero ser totalmente teu, enquanto levanto minha mão a ti, em confissão de meus pecados e meus erros. I want to live for you who died for me. Eu quero viver para ti que morreste por mim. God bless you, my brother. Deus te abençoe, meu irmão.
Someone else. Alguém mais? Think of it while you're praying. Pense nisto enquanto estão orando. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. O sangue dos discípulos que morreram pela verdade. Este Evangelho do Espírito Santo está gotejando sangue. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. O primeiro a morrer por este plano no Espírito Santo foi João Batista. Ele morreu como um homem. Então chegou o Senhor Jesus. Eles o crucificaram. Ele pregou que o Espírito salvaria o homem do pecado. It's dripping with blood. It's dripping with blood. You want to take the place now? This Holy Ghost God is dripping with blood. The blood of this. Continua gotejando sangue. Está gotejando sangue. Você deseja tomar o lugar agora? Este Evangelho no Espírito Santo está gotejando sangue. O sangue dos diz. Someone else raise your hand. Alguém mais levante sua mão. I want to take my place this morning positioning. Eu quero tomar o meu lugar nesta manhã. Me posicionar. Not ask you to join church. We don't have any members here. Não estou te pedindo para unir a igreja. Não temos nenhum membro aqui. I want you to come to Christ. Eu quero que você venha a Cristo. It's dripping with. Está gotejando sangue. Our Heavenly Father, Thou didst see the hands of the people. Nosso Pai Celestial, Tu realmente viste as mãos do povo. I pray this prayer of faith for them, that from this day henceforth, that they will live a new life. Eu oro nesta oração de fé por eles, que deste dia em diante, que possam viver uma nova vida. And may He who is present now, who's watched over them, fed them, done the things that He's done for them and brought them to church this morning, E que Ele, o qual está presente agora, o qual os tem observado, alimentado, fazendo as coisas que Ele fez por eles, e os trouxe à igreja nesta manhã. now they've received Him, going back like Cleopas and them. Agora eles o têm recebido, voltando como Cleófas e os outros. They return back just in a few moments after taking them a Sabbath day to journey over. Eles retornaram logo em poucos momentos, depois de tomar um dia de sábado para viajar. They return back light-hearted, not to argue their religion, but to know that He lives. Eles voltaram com os corações alegres, não para discutirem a religião deles, mas por saberem que Ele vive. May they return to their home today light-hearted, to know that He lives. For we ask it in His name. Amen. Que eles possam voltar para suas casas hoje, despreocupados, por saberem que Ele vive, pois pedimos isto no Seu nome. Amém. Now, after the message, and you people have received Christ as your Savior, the great resurrection morning, Agora, após a mensagem, e vocês receberam a Cristo como seu Salvador, na grande manhã da ressurreição, now the time is at hand, that I must either be a false witness or a true witness of Christ. agora o tempo está à mão, quando eu devo ser uma falsa testemunha ou uma verdadeira testemunha de Cristo. If I have told the truth, as I believe this Bible to be the truth, and no other book is anything contrary to this, is not the truth. Se eu disse a verdade, como creio ser esta Bíblia a verdade,
e nenhum outro livro, e qualquer coisa contrária a ela não é a verdade. I only believe that this Bible contains the truth of God. Eu simplesmente creio que esta Bíblia contém a verdade de Deus. And if this Bible said that He has risen from the dead, that He is the same yesterday, today, and forever, E se esta Bíblia disse que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, then He's got to be the same in resurrection, got to be the same in power. então Ele tem que ser o mesmo na ressurreição, tem que ser o mesmo em poder, He's got to be the same in principle. Ele tem que ter o mesmo princípio, He's got to be the same in every way except the cardinal body. Ele tem que ser o mesmo em cada maneira, exceto o corpo principal. This body, the corporal body, if His is sitting at the right hand of God Almighty in glory. Este corpo, o seu corpo material está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, na glória. Do you believe that? Você crê nisso? He's sitting at the right hand of God Almighty in glory, making intercession. Ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso, na glória, fazendo intercessões. Did you ever think of it? Você já pensou nisto? That when the children of Israel was in Egypt, they know they were going home someday. Pois quando os filhos de Israel estavam no Egito, eles sabiam que um dia iriam para casa. Why? Por quê? Because that they seen Joseph's body laying there, the bones of Joseph. Porque eles viram o corpo de José colocado ali, os ossos de José. And they know that was a sign that they were going to go home someday. E eles sabiam que aquele era um sinal que um dia eles iriam para casa. And then when we go out of this earth, when we die and are going into another type of body, E então, quando saímos desta terra, quando morremos e entramos em um outro tipo de corpo, that's not the kind of body. este não é o tipo de corpo. We wasn't made for heaven. Não fomos feitos para o céu. We were made for earth. Fomos feitos para a terra. We're earthen people. Somos peças terrestres. And do you remember in the Bible, souls on the altar crying how long? E você recorda na Bíblia, almas sob o altar clamando. Por quanto tempo? They were crying to get back to a body again. Shake one another's hands and eat and a fellowship. Eles estavam chorando para voltar a um corpo novamente, estreitar a mão um do outro e comer e ter companheirismo. That's what we were made. Foi para isto que fomos feitos. That's what we were made for. Isso é como para que fomos feitos. And then they have a sign there that they're going back. E então eles tinham um sinal ali que eles voltariam. What is it? O que é isto? The corporal body of the Lord Jesus Christ, sitting on the throne of God. And when we pass by that, O corpo físico do Senhor Jesus Cristo, assentado no trono de Deus. E quando passamos por ele, nós, if we go today and He don't come for 100 years, I'll meet you there. se vamos hoje e ele não volta por 100 anos, eu te encontrarei ali. I'll say, someday we're going back. See there? Eu direi, um dia voltaremos. Vem aí. That body will rise from the throne again. Aquele corpo levantará do trono novamente. He'll come back to the earth. Ele voltará à terra. And when He does, every spirit that's born again will come back to a corporal body, young man and woman, and live forever in the presence of God. E quando ele voltar, cada espírito que nasceu de novo virá um corpo material, um homem jovem, uma mulher, e viverá para sempre na presença de Deus. How could we reject such things? Como poderíamos rejeitar tal coisa, amigo? I'm thankful that you have accepted Christ. Estou agradecido por teres aceitado a Cristo. Now, Jesus, when He was here on earth, before He went away to St. John 14:7, He said, a little while. Agora, Jesus, quando ele estava aqui na terra, agora, antes dele ir embora em São Judas 14:7, ele disse, um pouco mais. Or He said here, He said, the things that I do, the works that I... Ou ele disse aqui, ele disse, as coisas que faço, as obras que eu
He that believeth on me, the works that I do shall he also. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará. Even more than this shall he do, for I go to my Father. Até mais do que estas ele fará, pois vou para o meu Pai. Now, what was the works that Jesus did? Agora, quais foram as obras que Jesus fez? He never claimed to be a healer. Ele nunca alegou ser um curador. He said, it's not me, it's my Father that dwelleth in me, he doeth the work. Ele disse, não sou eu, é meu Pai que habita em mim, ele faz a obra. St. John 5:19, he said the Son can do nothing in himself but what he sees the Father doing. São João 5,19. Ele disse, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. When Philip went and got Nathanael and brought him to him, he said, behold an Israelite in whom there's no guile. Quando Filipe saiu e chamou Natanael e o trouxe até ele, ele disse, eis o israelita em quem não há dolo. He said, how did you know me, Rabbi? Ele disse, como tu me conheceste, Rabi? He said, before Philip called you when you were under the tree, I knowed you. Ele disse, antes de Filipe te chamar, quando estava sob a árvore, eu te conheci. A woman at the well that day, he talked to her till he found where her trouble was. A mulher no poço naquele dia, ele conversou com ela até poder encontrar onde estava o seu problema. He had trouble one day getting some coins to pay for some debt or tribute money. Ele teve problema um dia em obter algumas moedas para pagar algumas dívidas ou dinheiro para o tributo. And he told Peter, go down and catch a fish and look in its mouth, and you'll find a coin. E ele disse a Pedro, desça e apanha um peixe e olha dentro da sua boca e você encontrará uma moeda. Perhaps Peter, if he'd caught the fish, otherwise he'd never opened the fish's mouth. But Jesus knew the coin was in its mouth. Talvez se Pedro tivesse apanhado o peixe, ao contrário, ele nunca teria aberto a boca do peixe. Porém, Jesus sabia que a moeda estava na sua boca. The Father had shown him. O Pai lhe havia mostrado Many other things. He stood in the audience of people. muitas outras coisas. Ele se colocou em uma audiência de pessoas. He turned and said, your faith has healed you. You had, certainly. Ele virou e disse, a tua fé te curou. Você tem tal coisa. Now, if that Jesus has raised from the dead, and this is a beautiful resurrection morning, Agora, se Jesus ressuscitou dos mortos, e esta uma linda manhã de ressurreição, if he will appear here at the platform, then you, se ele aparecesse aqui na plataforma, então você can you appreciate what I'm saying? você apreciaria o que eu estou dizendo. If Jesus, the Son of God, out of all these 2,000 years of churchianity and everything else, all the scruples in one church saying this is it and this is it and that's it, Se Jesus, o Filho de Deus, desses 2000 anos de igrejismo e tudo mais, todas as hesitações e uma igreja dizendo isto é isto, e isto é isto, e isto é aquilo. let's look it right in the face. Vamos olhar muito bem na face. If he's Jesus, he's alive. Se ele é Jesus, ele está vivo. If he isn't, he's not. Se ele não está, ele não está. And if he is alive, he's the same. And if he isn't the same, then it's not the same Jesus. Se ele está vivo, ele é o mesmo. E se ele não é o mesmo, então não é o mesmo Jesus. But if it's the same Jesus, his promise is, I'll be with you, even in you, to the end of the world, and the things that I do shall you also to the end of the world. Mas se é o mesmo Jesus, sua promessa é, eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E as coisas que faço também as fareis até o fim do mundo. Now, how is he here this morning? Agora, como está ele aqui nesta manhã? In the form of the Holy Spirit. Na forma de Espírito Santo. No one has come down, but no one has went up, but he that come down. Ninguém desceu exceto aquele. Ninguém subiu a não ser aquele que desceu. A little while the world sees me no more, he said. Yet you'll see me, for I'll be with you. I'll be in you to the end of the world. Um pouco mais e o mundo não me verá mais. Ele disse,
mesmo assim vós me vereis, pois estarei convosco, estarei em vós até o fim do mundo. And He's here this morning. E Ele está aqui nesta manhã. Now, how many people inside or out wants to be prayed for? Raise your hand. Agora, quantas pessoas dentro ou fora desejam receber oração? Levantem suas mãos. Well, there's a couple hundred or more. Bem, há uns 200 ou mais. Now, we can't bring all them people up here at once. We have to bring them one by one. Agora, não podemos trazer todas estas pessoas aqui de uma vez. Temos que trazê-las uma a uma. It's the only way we can do it. É a única maneira pela qual poderemos fazer isso. And I believe that Brother E eu creio que o irmão or Billy Paul, I believe, is giving prayer cards. Billy Paul, eu creio, tenha distribuído os cartões de oração. 100. All right. Não distribuiu? Quantos, Billy? 100, correto. Now, we have to have cards so that people can be numbered to come up and take your turn. Agora temos que usar cartões para que as pessoas possam ser contadas, para virem e terem sua vez. If you don't, it causes a turmoil. Se você não faz, isto causa um tumulto. I don't know. But what? Eu não sei. A man called me last night, the long distance, which is 30 or 40 calls yesterday afternoon alone. Um homem me telefonou ontem à noite no interurbano, pois foram 30 ou 40 chamadas somente ontem à tarde. But look, I want to ask you something. Mas veja, eu quero lhe perguntar algo. The main thing that you want to know. A coisa principal que você deseja saber. Now, there's nothing in me that can heal anybody. Agora, não há nada em mim que me capacite para curar alguém. There's nothing in no other man. Não há nada em nenhum outro homem. There's nothing in a doctor can heal you. Não há nada em um médico que possa te curar. He'll tell you the same thing. Ele lhe dirá a mesma coisa. He don't heal you. No. Ele não te cura. Não, não. You broke your arm, say, Doc, heal my arm right quick. I want to finish cranking my car. Você quebra seu braço. Diz, doutor, cure meu braço rapidamente. Eu quero terminar de acionar a manivela do meu carro. How silly, see? Que ignorância. Vem. Well, I say, hey, I broke my leg, Doc. I got to take a long hike this afternoon. Heal it for me right quick. O que eu digo? Eu quebrei minha perna, doutor. Eu tenho que fazer uma longa caminhada nesta tarde. Cure-a para mim rapidamente. Well, he'd say you're crazy. Ora, ele diria que você é louco. He can set your leg, but it takes God to heal you. See? That's right. See? Ele pode ajustar a sua perna, mas se necessita de Deus para te curar. Vem. Isto é correto, vem. He does it in his own way. See? Ele faz isto do seu próprio modo, vem. So, he's not a healer. He can't heal. Então ele não é um curador. Ele não pode curar. What if he cuts your hand and say, hey, Doc, I want you to sew this up right quick for me and heal it right quick, because I don't want that scar on my hand. See? Se você cortar a sua mão, disser, ei, doutor, eu quero que você costure isto rapidamente para mim. Cure isto imediatamente, porque eu não quero essa cicatriz na minha mão. Vem? It's sore. I got to work this afternoon. Está dolorido. Eu tenho que trabalhar nesta tarde. He couldn't do it. Certainly not. Ele não poderia fazer isto. Com certeza não. He might clean it with some medicine. Ele pode limpar aquilo com algum remédio. He might clean the germs out of it, but God is alone can make life and build tissue. See? Ele pode limpar os germes dali, mas somente Deus pode dar vida e construir o tecido. Vem. He's the only one can do it. Ele é o único que pode fazer isto. We know that. Sabemos disto. You don't have to be a scholar to know that. Não precisamos ser um estudante para saber disto. You just have to look at God's Word. Apenas temos que olhar na palavra de Deus. And Satan has no power to heal. E Satanás não tem nenhum poder para curar. I'll give anybody anything they wish that I could do if you show me one scripture that says Satan can heal. Eu darei a qualquer qualquer coisa que desejarem que eu pudesse fazer, se você me mostrasse uma escritura que diz que Satanás pode curar. It's not, I'm the Lord who heals all thy diseases, said Jesus.
Não existe. Eu sou o Senhor que cura todas as enfermidades, disse Jesus. Now Satan can't heal it. Agora eles, Satanás não pode curar. It takes God. É necessário Deus. And it's up on the basis of your faith that God heals. E é sobre as bases de sua fé que Deus cura. Now I want to ask you something. Agora, eu desejo lhe perguntar algo. A man called me, as I said yesterday, and he said, Brother Branham, I want to come to the Chicago meeting over at the... Homem me telefonou, como eu dizia ontem, e ele disse, irmão Branham, eu quero ir à reunião de Chicago, lá em... Begins day after tomorrow. Começa depois de amanhã. He said, I want to come to, and I want to make contact. Ele disse, eu quero ir também e desejo fazer contato. I said, what contact do you mean, sir? Eu disse, que tipo de contato você quer dizer, Senhor? He said, I want my brother healed. Disse, eu quero o meu irmão curado. He said, he's got a bad leg. Disse, ele não está com a perna boa. And said, we live in the country. E disse, nós moramos no interior. He said, we've been 2 or 3 meetings and we never could contact you. E disse, estivemos em 2 ou 3 reuniões e nunca pudemos entrar em contato contigo. I said, now, what do you mean by contact, brother? E eu disse, agora, o que você quer dizer com contato, irmão? He said, well, I mean this, that I want you to do something for my brother. Eu disse, bem, quero dizer isto, que eu quero que você faça algo por meu irmão. I said, well, now, sir, you're trying to contact the wrong person, see? Eu disse, bem, agora, senhor, você está tentando entrar em contato com a pessoa errada. Bem, I said, contact with me would be to see the manager and see what, but I said, that isn't healing your brother. eu disse, contato comigo seria ver o administrador mas eu disse, e ver que isso não cura seu irmão. I said, do you mean a contact for his healing? He said, yes. Eu disse, você quer dizer um contato para a sua cura? Ele disse, sim. I said, now here's how you do that. Eu disse, agora aqui está como você deve fazer isso. You go to the meeting. Vá à reunião, You sit down out in the audience. And then I'm just his servant. se assente lá na audiência, então sou apenas seu servo. I just yield myself to it, to the Holy Spirit. Eu simplesmente me entrego a Ele, ao Espírito Santo. Then you make contact with the Holy Spirit and he speaks to me and tells me what to tell you, see? Então você faz contato com o Espírito Santo. E Ele fala comigo e me diz o que lhe dizer. Vem, That's your contact, not me, him. este é o seu contato, não eu. As long as you're trying to contact me, you're just off all the time, see? E desde que você esteja tentando entrar em contato comigo, você está simplesmente fora o tempo todo. Vem. But as long as you try to contact him, you contact him and he just uses me for a mouthpiece to tell you. Mas uma vez que você tente entrar em contato com ele, você entra em contato com ele e ele apenas me usa como um porta-voz para falar com você. See? That's it. Vem, é isto. Brother Head, I see you sitting back there by my friend Mr. Lee. Irmão Reed, eu te vejo assentado ali atrás, ao lado do meu amigo, o Sr. Lee. Mr. Head was a dying man with cancer. O Sr. Reed era um homem que estava morrendo com câncer. He belonged to the Roman Catholic Church in Louisville, dying with a cancer in the rectum, I believe it was, or something. Ele pertencia à Igreja Católica Romana em Louisville, morrendo com um câncer no reto, eu creio que era, ou algo. And he came to me over here one day when I lived across the street and asked if there was mercy for him to be healed. Ele chegou para mim aqui um dia quando ele morava do outro lado da rua e perguntou se havia misericórdia para ele ser curado. Prayed a prayer of faith there and the Lord showed a vision. Fiz a oração da fé ali. O Senhor mostrou uma visão. Mr. Head, I guess that's been at least 10 years ago, hasn't it? E o Sr. Reed, eu creio que isto foi pelo menos há uns 10 anos atrás, não foi? About 9 years ago. And here he is living today. Cerca de 9 anos atrás. E aqui está ele vivo hoje. Healing is real, isn't it, Mr. Head?
A cura é real, não é, Sr. Reed? He don't care who you heal. Não importa quem ele cura. Heal Methodist, Baptist, Catholic, whatever you are, don't make any difference. He heals. See? Ele cura metodista, batista, católico, seja o que for que você seja, não faz nenhuma diferença. Ele cura. Vem. Now you just believe. I just happened to see him. Agora você apenas creia. Aconteceu de eu acabar de vê-lo. Wonder if Margie Morgan's in the building this morning. Gostaria de saber se a irmã Margie Morgan está no edifício nesta manhã. She would raise your hand. Margie, did you get in? Are you here, sis? Se ela estiver, levante sua mão. Margie, você entrou? Você está aqui, irmã? Well, way back in the back. Yep. Bem lá atrás. Sim. Another woman, a nurse out here at the hospital, on the dead list in Louisville, cancer. A outra mulher, uma enfermeira aqui no hospital, na lista da morte, em Louisville, câncer. And she's healed right there. Just nothing but a bunch of bones. E ela está curada, bem ali. Simplesmente nada, apenas um punhado de ossos. Amém. There she is. Ali está ela. Poor girl can't even get a place to sit down, and she's way back standing in the hall back there this morning. Pobre garota, não pôde nem mesmo achar um lugar para se assentar. E ela está lá atrás, de pé, ali no átrio, nesta manhã. Remember how that the doctor said, oh my, there's nothing can help her. Como me lembro o modo que o médico disse, não há nada que possa ser feito por ela. How our dear husband, a bosom friend of mine, come right out here and I was ragged, coming tearing through them thickets on patrol. Como seu querido esposo, um amigo meu do peito, chegou aqui. E eu estava maltrapilho, chegava rasgado pelo mato fazendo patrulha. Said, can anything help my wife? Disse, pode alguma coisa ajudar a minha esposa? I said, it's not for me to think, sir. What about you? Eu disse, não é para eu pensar. Que tal o senhor? He said, I believe. Eu disse, eu creio. I said, bring her over. Eu disse, traga. Right here where she was prayed for that night, the Lord came down and told her what was going to happen, and that's been years ago. E bem aqui onde ela recebeu oração naquela noite, o Senhor desceu e lhe disse o que iria acontecer. Isto foi há anos atrás. Here she is today, a strong, healthy woman. E aqui está ela hoje, forte, é uma mulher saudável. And go to the cancer research in Louisville and find out if she didn't die about 10 or 12 years ago. E vá até a pesquisa de câncer em Louisville e descubra se ela não morreria cerca de 10 ou 12 anos atrás. Aqui está ela. There's a dead woman raised then back there. Certainly. E aí está uma mulher morta, ressuscitada. Então aí atrás. Vem? Com certeza. Oh, Jesus lives. Jesus reigns. Jesus is all. Oh, Jesus vive. Jesus reina. Jesus é tudo. Now, what you start from 1 to 100? From 1 to 100? All right. Agora eles começaram de 1 a 100. De 1 a 100, correto. Who has prayer card number 1? Would you stand right up here on the side? Tem o cartão número 1? Por gentileza, se coloque aqui deste lado. We kind of left. You got prayer card. Nos parece que deixamos. Você tem orações. We'll have to line you all up, but we'll line up over here on this side. Teremos que colocar todos vocês em fila, mas nós faremos uma fila aqui neste lado. Woman, I don't know. Mulher, eu não sei. I've never seen her. Eu nunca a vi. She's somebody's mother, perhaps. Ela é mãe de alguém, talvez I don't know her. eu não a conheça. Now, this is just the same as it was when Jesus sat by that well that day and sent the disciples away. Agora, isto é simplesmente o mesmo como foi quando Jesus se assentou naquele poço, naquele dia, e mandou embora seus discípulos. Now, Jesus talked to her, and when he spoke to her, he said, bring me a drink. Agora, Jesus conversou com ela, e quando ele falou com ela, ele disse, dá-me de beber. She said, the well's deep and you have nothing to draw with. And we don't have any customs one other Jews and Samaritans. E ela disse, o poço é fundo e tu não tens nada com que tirar. E não temos nenhum costume um com o outro, judeus e samaritanos. He said, but you know who was talking to you, you'd ask me for a drink. Ele disse, mas se soubesses com quem estás falando, você me pediria de beber.
And so the conversation went on. E então a conversa prosseguiu. And she talked about worship and so forth. E ela falou sobre adoração e coisas assim. Then after he talked to her a while, he found where her trouble was. Então, depois que ele falou com ela, por algum tempo, ele descobriu onde estava o seu problema. Is that right? How many knows that? Correto? Quantos sabem disto? He found what was wrong with that woman, and her wrong was immoral living. Is that right? Ele descobriu o que havia de errado com aquela mulher. E seu erro era uma vida imoral. Correto? He said, go get your husband. Ele disse, vá buscar seu marido. He says, I don't have any. Disse, não tenho nenhum. He said, that's right, you got 5. Disse, correto, você teve 5. Now watch what she said. Agora observe o que ela disse. Now listen what she said. Agora ouça o que ela disse. She said, Sir, closely, Sir, I perceive that thou art a prophet. Ela disse, Senhor, atentamente, Senhor, percebo que tu és profeta. She said, now listen, Ela disse, agora ouçam. but we know that when the Messiah cometh, Mas sabemos que quando o Messias vier, who was the Messiah? quem era o Messias? The Son of God. O Filho de Deus. She said, we know when the Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you? Ela disse, sabemos que quando o Messias chegar, ele nos dirá estas coisas. Mas quem és tu? Jesus said, I'm he that speaks to you. Jesus disse, eu sou que falo contigo. And then she run in the city and said, come see a man who told me what I did. E então ela correu até a cidade e disse, vim de ver um homem que me disse o que eu fiz. Isn't this the very Christ? See? Não é este o próprio Cristo? Vem. When Christ comes, he'll do these things. Quando Cristo vier, ele fará estas coisas. Now listen, for this last quotation. Agora ouçam para esta última citação. If that what the woman said, we know that when the Messiah cometh, he'll do these things. Se aquilo. O que a mulher disse, sabemos que quando o Messias chegar, ele fará estas coisas. Now, if that was a sign of the Messiah then, and he was the Messiah, and he's raised from the dead, isn't it the same thing today if he is the same? Agora, se houve o sinal do Messias, então, e se ele era o Messias e ele ressuscitou dos mortos, não é a mesma coisa hoje, se ele é o mesmo? Now, here's a woman, I don't know. Agora aqui está uma mulher. Eu não a conheço. God knows that. Deus sabe disto. I don't know one thing. I've never seen a woman in my life as far as I know. Eu não sei nada. Eu nunca vi a mulher na minha vida até onde eu saiba. She's a stranger. But God knows her. Ela é uma estranha, mas Deus a conhece. Now the woman's here for something. Agora a mulher está aqui para algo. I don't know. Eu não sei. She might have a loved one she's standing for. Ela pode estar aqui no lugar de uma pessoa amada. She might have financial trouble. Ela pode ter um problema financeiro. She might have a sickness. Ela pode ter uma enfermidade. She might be a sinner and come here to be saved. I don't know. Ela pode ser uma pecadora e veio aqui para ser salva. Eu não sei. But if Jesus Christ, the resurrected Son of God, will come down here and tell this woman something that she knows that I know nothing about. Mas se Jesus Cristo, o Filho de Deus ressurreto, descer aqui e disser a esta mulher algo que ela saiba que eu nada sei a respeito, will you, audience, believe that that same Jesus that raised on that day is here and he is breaking the bread to you like he did to them at Emmaus? vocês crerão, audiência, que aquele mesmo Jesus que ressuscitou naquele dia aqui, e ele está partindo o pão para vocês, como ele o fez a eles em Emaús? Now, sister, I want to look at you just a minute. I want you to talk to me. Agora, irmã, eu quero olhar para você só um momento. Eu quero que você fale comigo. Now, may the Lord do it. Agora o Senhor possa fazer isto. Now, I wish you would be real reverent now, during the time of this especially, in this line. Agora, eu gostaria que vocês ficassem bem reverentes agora durante esta hora, especialmente nesta fila. Now, don't say, Agora, eu não digo, this is my hometown. esta é a minha terra natal. It's been 2 times since I've been in the ministry, worked here at the tabernacle.
Aconteceu 2 vezes, desde que estou no ministério, que ele operou aqui no tabernáculo. Why? Por quê? Jesus said that a prophet in his own country, among his own people, is not without, that's the only place without honor. Jesus disse que um profeta na sua própria terra, no meio do seu próprio povo, não tem... Este é o único lugar que ele não tem honra. Is that right? Está certo? When he went to his own country, they said, who is this guy anyhow? Quando ele foi para a sua própria terra, eles disseram, quem é esse sujeito? De qualquer modo, What school did he come out of? See? de qual escola ele saiu? And Jesus could not do many mighty works because of their unbelief. E Jesus não pôde fazer muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Said, isn't that the carpenter's son? Diziam, não é aquele o filho do carpinteiro? Is his mother here with us? Isn't Joseph the carpenter? Não está a sua mãe aqui conosco? Não é José o carpinteiro? Isn't his brothers and sisters here with us? So where did he get this? Não são seus irmãos e irmãs que estão aqui conosco? Então onde ele obteve isto? What church does he belong A que igreja ele pertence? to? He didn't belong to any of them. Ele não pertencia a nenhuma delas. So well, when did he get this wisdom? Disseram, bem, onde ele obteve esta sabedoria? And Jesus made that statement, and it'll be the same thing today. E Jesus fez aquela declaração, e será a mesma coisa hoje. And he said, a prophet from them will be without honor except among his own. E ele disse, um profeta, o homem não tem honra a não ser entre os seus. Not you people here, but it's the environment of Jeffersonville, where I was raised up. Não vocês, pessoas aqui, mas são os arredores de Jeffersonville. Eu fui criado. Everyone knows all my good and bad points and everything. Most of them's bad, I'm sorry. Todos conhecem todos os meus pontos bons e ruins e tudo. E a maioria deles são ruins. Sinto muito. But Jesus knows, don't know it. God doesn't. Mas Jesus sabe. Não sabe? Deus não. Jesus taken it all away, so God don't know anything about it. Jesus o tirou para que Deus não soubesse nada sobre isto. He put him in the sea of forgetfulness when I confessed him 23 years ago, and he don't know no more about it now, does he? Ele os colocou no mar do esquecimento. E eu os confessei 23 anos atrás, e ele não sabe nada mais sobre isto agora. Ele sabe? So it's God's blessing. Então é a bênção de Deus. Now, I want to talk to our sister. Agora quero falar com a nossa irmã. Now, lady, this audience is a great thing. Agora, senhora, esta audiência é uma grande coisa. Here's 200-300 people or whatever it is here this morning. Aqui estão 200 ou 300 pessoas, ou seja, o que for aqui nesta manhã. And you and I being strangers to each other, not knowing one another, never seeing one another as far as I know. E você e eu, sendo estranho um ao outro, não conhecendo um ao outro, nunca vimos um ao outro, até onde saiba. But you have seen me? Mas você já me viu? Yeah. A irmã diz, eu estive na reunião que houve em Kentucky. Sim. Where was you at a meeting at? Na reunião de onde você estava? Down in Kentucky. Lá em Kentucky. Well, I mean, I don't know You who know you me are. personally, No, or that's nothing right. about my affairs or anything like Bem, quero dizer, eu não sei quem é você. Você me conhece pessoalmente ou nada a respeito dos meus negócios? Não, correto. Sim. Now, can you hear the lady, all of you? E agora vocês podem ouvir a senhora, todos vocês? I know nothing about her affairs. Eu nada sei a respeito de seus afazeres. She was in one of my meetings in Kentucky. Ela esteve em uma de minhas reuniões em Kentucky. There we are, then, perfect strangers to one another. Aí estamos, então, perfeitamente estranhos, um para com o outro. Now, if the Lord Jesus, if I can get myself yielded to the Holy Spirit, and He can tell me something about this woman, Agora, se o Senhor Jesus, se estou entregue ao Espírito Santo, e Ele pode me dizer algo sobre esta mulher, or what she's here for, whatever it is, like the woman at the well or so forth, all of these promise that you believe. ou para que ela está aqui, seja o que for, como a mulher no poço, ou assim por diante, todos vocês prometeram que creriam.
Now, lady, you in the wheelchair. Do you believe that? Agora, senhora, você na cadeira de rodas, você crê nisto? Will you, Sister Edith? Crerá? Irmã Edith? Will you ever who the little lady is can't get up over here? Crerá? Seja quem for a senhora, não pode chegar aqui? Will you believe, sister, with all your heart? See? Você crerá, irmã, com todo o seu coração? Bem,